Olá pessoal, eu sou o Cláudio, advogado sócio aqui no CMO Advogados e sócio consultivo responsável pelas rotinas trabalhistas aqui do escritório. Hoje eu vim aqui trazer para vocês algumas pequenas considerações sobre um assunto que tem tomado uma proporção grande em dias atuais por força da pandemia, que é relacionado à fiscalização e obrigatoriedade de vacina no ambiente laboral. Isso porque todos sabemos que a pandemia de Covid-19 ela trouxe reflexos imensos e ainda não dimensionados na sua totalidade para todos os cidadãos. E, obviamente, esses riscos eles foram trazidos para dentro do ambiente de trabalho, fazendo com que muitas empresas tomassem a iniciativa de fiscalizarem o processo de vacinação de seus colaboradores. Há casos onde esses mesmos trabalhadores, contrários à ideia de vacinação, questionam a legitimidade imposta aos seus respectivos empregadores quanto a esse procedimento, fazendo com que surjam inúmeras dúvidas a respeito de um assunto que é tão polêmico, tão complexo e automaticamente tão novo. Mas é preciso destacar que a pandemia traz um risco laboral ambiental. Então, as empresas, sendo sérias e responsáveis pela condução daquela sua respectiva operação, elas podem, e na verdade elas devem, promover esse controle de vacinação, inclusive porque a pandemia de Covid-19 ela tem que ser integrada ao PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que demonstram a lisura, a forma correta pela qual aquela operação está sendo conduzida. A partir do momento em que isso é inserido no PPRA, faz nascer para a empresa também a obrigação de acompanhamento desse esquema de vacinação pelo seu PCMSO, que é o Programa de Controle de Médico de Riscos Ocupacionais. Então, a empresa, até mesmo seguindo uma orientação advinda do Ministério Público do Trabalho, ela tem que acompanhar o cronograma de vacinação comumente divulgado pelo Ministério da Saúde e, se o seu colaborador tiver inserido na idade compatível, empresa, ela pode e, em verdade, ela deve exigir a apresentação desse comprovante de vacinação, demonstrando assim que ela, a empresa, está cumprindo aquele regulamento, está promovendo o controle ocupacional. Porque mais do que autoproteção, vacinar-se é algo coletivo, onde o agente vacinado ele não mais torna-se um transmissor do vírus. Então, essa questão ela transcende o interesse pessoal, ela é de interesse coletivo. E quando há uma divergência entre a vontade individual e a necessidade institucional, é óbvio que essa necessidade institucional se sobrepõe à primeira. Então, não cabe recusa imotivada em não querer se vacinar. É preciso que haja, ao menos, um embasamento, uma argumentação muito robusta, muito forte, que sustente essa impossibilidade. E assim vai ter que ser apresentada pelo profissional, quando questionado, quando solicitado dele o comprovante da vacina, se ele não tivesse submetido à vacinação, ele precisa demonstrar, através de um laudo médico embasado, as razões que o impediram de assim proceder. Seja porque ele eventualmente tenha uma doença autoimune incompatível com os componentes da vacina, seja no caso de uma gestante, quando ela só tiver acesso a uma vacina cujo componente seja contrário à sua gestação, ou seja, em casos de reações alérgicas.
porque do contrário, nada justifica essa recusa. E a empresa, quando consulta e quando pede a apresentação desse documento, diante de uma eventual recusa, ela pode, primeiro, esclarecer, passar para esse funcionário a necessidade de obtenção, a necessidade dele se submeter à vacina. Vacina é ciência, vacina salva. Se ainda assim ele não se convencer e não quiser se vacinar, a empresa passa então a gerir esse problema, porque é um problema institucional, com a advertência no primeiro momento, dando a ele um prazo X, que pode ser de 3 dias, de 5 dias, para a regularização daquela situação. Dali em diante, a falta reiterada, ela vai implicar, num segundo momento, numa suspensão temporária do trabalho e, por fim, pode ocasionar, sim, a demissão por justa causa. É lógico que esse não é o intuito maior. O intuito maior é de conscientização. Agora, esse ato de recusa imotivada e reiterada de um trabalhador, seja ele qual for, se equipara à rebeldia. E a rebeldia é enquadrada na nossa consolidação das leis trabalhistas como um ato de insubordinação. E a insubordinação está ali, catalogada no ranking de medidas que implicam, inclusive, na demissão por justa causa. Dito isso, cabe à empresa, enquanto zelosa de suas atividades, através do seu Departamento de Recursos Humanos, melhor gerir essa condução, esse controle, dizendo o quanto é importante vacinar através de campanhas institucionais, assim como ela, a empresa, tem o dever de fornecer máscara, fornecer álcool em gel, ela também traz consigo a obrigação de conscientização dos seus colaboradores. E, ato contínuo, a recusa destes é sim passível de justa causa, como já foi determinado em casos extremos. Dito isso, o diálogo, a flexibilização é e sempre vai ser a medida mais eficaz na condução dessa situação, que, volto a frisar, é nova, é complexa, mas é necessária. Eu espero ter contribuído de alguma forma com esses pequenos esclarecimentos e, na dúvida, consultem sempre um advogado da confiança de vocês. A gente se vê por aqui, se inscrevam no nosso canal, acompanhem as nossas divulgações, as nossas ações. Estamos atentos a tudo relacionado ao mundo jurídico e, desde já, agradecemos, enquanto semi-advogados, pela companhia, por todo o apoio dado por vocês. Muito obrigado, até a próxima.